Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de 11h30 até 12h30, onde nós falamos da temática espiritual, sempre de forma bem aberta e universalista, unindo os melhores conhecimentos espirituais oriundos da tradição clássica do Oriente com os modernos ensinamentos espirituais do Ocidente, fazendo então uma síntese inteligente e criativa disto que nós chamamos de espiritualidade, que não é uma doutrina, um grupo ou um lugar, porém um estado de consciência de cada pessoa, significando o conjunto de valores conscienciais que uma pessoa carrega em si própria e que norteia o seu caráter, os seus pensamentos, os seus sentimentos, suas energias e suas atitudes nas experiências e provas aqui da Terra. Todos nós somos consciências espirituais egressas de planos extrafísicos que estamos encaixados em corpos humanos para vivermos experiências pertinentes a tudo aquilo que nós precisamos vivenciar na nossa senda evolutiva, em mais uma jornada. Então estamos, no presente momento, na condição de homens e mulheres, expressando a luz das estrelas na carne, no corpo humano. Estamos aqui por um tempo, é necessário, senão não estaríamos aqui, um poder maior não nos teria colocado em mais uma vida, através de um corpo humano, para vivenciar o que estamos vivenciando no momento. Normalmente, as experiências que passamos vão nos marcando em diversos níveis. Quando encaixamos no corpo humano para a vivência terrestre, trazemos toda uma bagagem espiritual anterior à própria vida terrena. Ao longo da vida, nós vamos adquirindo mais experiências, vivenciando mais coisas e também realizando as coisas que viemos fazer para mais essa vida. No momento final do desprendimento do espírito do corpo humano, nós somos o somatório de tudo aquilo que pensamos, sentimos e fazemos ao longo de toda uma vida. Então, no momento da saída final do corpo humano, o nosso corpo sutil, o corpo espiritual, corpo astral, perispírito, psicossoma, os tantos nomes que tem por aí, o nosso corpo sutil carrega na sua aura e na sua estrutura energética toda a média de tudo que nós somos. Isso acarreta, então, uma determinada vibração que naturalmente corresponderá ao plano extrafísico para onde nós iremos após o término da experiência terrestre. Semelhante atrai semelhante. Então, uma vibração X será atraída naturalmente para um subplano extrafísico X correspondente. Uma vibração Y será atraída para um plano extrafísico, ou melhor, um dos subplanos extrafísicos com a vibração Y, e daí por diante. Então, nenhum de nós vai determinar o lugar para onde vai no momento da morte, e sim pela somatória de uma vida inteira na média do corpo sutil, que reflete outros corpos mais sutis ainda, interpenetrados no sutil, o corpo mental, por exemplo. Então, o universo mental de alguém está na aura do seu corpo mental. O universo emocional e energético está na aura do corpo astral. Então, nós somos uma média disso. É muito importante, então, o período em que estamos vivendo aqui na Terra, porque é ele que somará esta média, que determinará os nossos caminhos futuros para outros planos ou outros orbes. E ao longo da jornada nós descobriremos isso. No momento estamos aqui no plano físico e precisamos valorizar a nossa passagem por esse plano. A Terra é um ser vivo que nos hospeda temporariamente, nos oferecendo os corpos carnais por onde estagiamos por mais uma vida. Então precisamos honrar o empréstimo desses veículos de manifestação densos que o planeta nos oferece. Precisamos honrar. Nós trazemos a luz das estrelas, a luz do plano espiritual, porque nós somos espíritos, não deixamos de ser só por estarmos encarnados na Terra. Trazemos a luz
extrafísica para dentro do corpo humano que é físico. Nós damos a luz estelar a um corpo de argila. Por sua vez, este corpo nos dá experiência no plano físico, limitada, é claro, pelos 5 sentidos, pelos limites naturais do próprio corpo humano, numa compressão psíquica ao estarmos aqui. Mas é necessário esse tipo de experiência para que todos nós possamos elevar o nível de alguma forma através dessa compressão. Então nós passamos diversas experiências que vão marcando o nosso caráter. E é claro, vai de cada um como é a reação diante destas experiências. E nós sabemos que a natureza não é boa ou ruim, ela é natural. A maneira com que nós vemos os eventos da natureza é que pode ser uma maneira positiva ou negativa de olhar os eventos da natureza. É aí que é muito importante qualquer noção de espiritualidade que alguém tenha, carregando isto como estado de consciência, para lidar com as situações, incluindo a própria perda do corpo humano ou a perda de entes queridos que partem de volta para o plano espiritual de origem. Quando se tem esse conteúdo dentro de si, favorece muito a interpretação e compreensão das experiências que ocorrem. Nós estamos no plano físico, sabemos que isso não é para sempre e que, eventualmente, nós teremos que devolver à Terra o corpo de argila emprestado para nossa evolução no momento. Sabemos disso, sabemos que aqueles que amamos também passam por esta transitoriedade. No plano físico, nada é para sempre. Sabemos disso, mas na hora em que ocorre a perda, a dor é tão grande em nossos corações que tolda o nosso raciocínio e mesmo com conhecimento espiritual, muita gente acaba desabando. E é natural isso pela própria dor da perda. É muito complicado isso, todos nós sabemos. Entretanto, quando temos um nível de consciência de tudo isso com a compreensão espiritual, isto favorece a superação da dor da perda. E aqui eu não estou falando de uma doutrina X ou Y, eu estou falando de nível de consciência, estado de consciência. Nós somos consciências espirituais. Parte de nós sabe disso por detrás do intelecto aqui humano. Parte de nós traz a inteligência universal. Somos a centelha universal plasmada em forma humana. Somos pedacinhos do eterno, cidadãos do infinito, no momento em corpos finitos para determinadas experiências. Então, ao lidar com a parte espiritual, nós trabalhamos e estudamos valores maiores do que a própria existência carnal, valores que remontam ao infinito, valores de evolução, de amor, de consciência. Somos a entidade perene que habita a matéria. Não podemos então fazer por menos. Precisamos melhorar a nossa manifestação aqui. Trazemos a luz das estrelas para iluminar o corpo de argila. E o corpo de argila nos dá experiência. E ao cabo de um tempo de vida, partiremos de volta para o mundo espiritual, acrescentada a experiência que o corpo de argila e o planeta Terra nos deram por uma vida. Por isso, precisamos ser gratos ao planeta Terra por nos hospedar por mais uma vida e nos oferecer mais um estágio pelo qual estamos passando na direção do infinito, sempre, porque nenhum de nós morre. O espírito não nasce nem morre, ele entra e sai dos corpos perecíveis. O espírito já estava vivo antes do surgimento do corpo humano e continuará vivo depois do decaimento do corpo humano. Nós todos que mexemos com a parte espiritual sabemos disso. E eu não estou falando de conhecimento teórico, eu estou falando de consciência. Quem aprofunda estudos espirituais, seja em que área for, desenvolve esta certeza que jamais poderá ser transferida para alguém, porque isso é estado de consciência. Então nós que estamos estudando toda a temática espiritual, nós somos muito sortudos pelo alto nos ter dado a oportunidade de lidarmos com esses temas. É muito legal estar aqui agora, por exemplo, no programa Viagem Espiritual, compartilhando esses valores espirituais com vocês. E é algo de alma, algo de coração, algo que é o amor que a gente sente por esses estudos e práticas
que, na verdade, melhoram a todos nós, independentemente da área que a pessoa tenha escolhido para trabalhar. É o que ela é dentro dela mesma. E nós todos podemos melhorar bastante através das experiências na Terra e também honrando a todos os outros que vieram antes de nós e que também viveram aqui, né? E que deixaram seus passos, suas marcas na nossa história, nossos pais, nossos avós, bisavós e por aí vai, né? Que nos forneceram a linhagem com a qual nós estamos agora encaixados. Entretanto, nós viemos de uma linhagem maior, do plano espiritual do infinito, mas podemos honrar a linhagem nossa humana, nossos pais, nossos avós, nossos tios, sabe? Tanta gente que viveu antes de nós aqui, e alguns continuam vivendo ainda, e precisamos ser gratos ao alto por ter nos colocado aqui e nos ter dado essa oportunidade de avançar espiritualmente, mesmo no plano denso, mesmo no plano físico, trabalhando e estudando tudo isso com consciência, com amor. E eu vou agora disponibilizar um áudio para vocês que eu gravei durante a semana, que expressa bem tudo isso que eu estou falando. E no áudio eu falo de uma expressão do sânscrito antigo, que é a palavra parapada. Pada significa marca, pegada. Vocês devem conhecer aquele texto lindo que fala de pegadas na areia, que fala de Jesus. Então, em sânscrito, pada, pegadas. Quando você fala para, significa supremo, divino. Então, parapada, pegadas do divino, que se refere aos ensinamentos e marcas deixados por grandes mestres da humanidade ao longo das eras, pegadas essas que nos servem hoje como ensinamentos e orientações na nossa própria jornada. Então eu vou deixar esse áudio para vocês agora como uma reflexão, tá? Feche os olhos se puder, receba essas palavras com carinho e amor, por favor. Nos momentos em que você fecha os olhos e mergulha no seu espaço interior, o universo da sua própria consciência, seja na meditação, ou num momento de prece, ou mentalizando um mantra, ou refletindo em cima de algum ensinamento espiritual elevado, o seu coração projeta uma onda de sentimentos sutis que não portam a linguagem da mente, mas sim aquilo que os sentimentos secretos de alguém dizem. E nesses momentos, o fluxo de luz que sobe do chakra cardíaco e vai até a sua mente, ilumina os seus pensamentos e inspira as suas ideias. E muitas vezes os chakras da cabeça se ampliam e no chakra frontal se abre uma tela mental interna frontal, que é o espaço virtual da sua mente, onde as imagens se projetam quando você está de olhos fechados. Quando você se permite explorar o seu universo interno, nesses momentos, a tela mental pode se abrir e surgirem muitas imagens. Dentre elas, às vezes, se desdobram as imagens dos registros universais, contendo tudo aquilo que sempre é, porque passado e futuro desaparecem nesta percepção, e por isto, os antigos ocultistas chamaram isto de registros akáshicos. As imagens registradas de todos os momentos, de todos os seres, em algum plano maior, que não é espacial, mas sim consciencial, e que você, nesse estado de interiorização, pode, muitas vezes, perceber. Então, as imagens que se apresentam
muitas vezes, viajam em fatos históricos e é possível perceber, neste momento, a velha China e o sábio Lao Tse no alto da montanha, escrevendo as páginas inspiradas do Tao Te Ching, falando das polaridades da energia, o Yin e o Yang, entrelaçadas nos movimentos da natureza, que é o Qi, a força vital, a energia, sob a ação do Tao que está em tudo. E você percebe os chakras do Lao Tse acesos neste momento em que ele escrevia e que ele estava integrado com a consciência cósmica, que ele chamava simplesmente de Tao. As imagens vão se desdobrando, se sucedendo, e você vê a velha Índia, o sábio Vyasa sentado, gestando em sua mente o grande épico, o Mahabharata, e já engendrando os diálogos do mestre Krishna para o seu discípulo arqueiro, Arjuna, dentro da seção do Bhagavad Gita, dentro do Mahabharata. E você vê os chakras desse grande mestre acesos, e ele elucubrando as noções do Dharma, da missão a ser cumprida, e os parâmetros da imortalidade da consciência, onde Krishna dizia para Arjuna que o espírito não nasce nem morre, só entra e sai dos corpos perecíveis, nenhuma água pode molhá-lo, nenhum fogo pode queimá-lo, pois que arma terrena poderia perfurar o eterno, que apenas entra e sai dos corpos perecíveis. E você vê esse grande mestre gestando esses ensinamentos que se tornariam uma Mahabharata e a essência disto, o Bhagavad Gita. E você se admira mais ainda ao observar isto. E mais imagens vão se desdobrando na sua tela mental e você vê Jesus no Sermão da Montanha, projetando suas palavras celestes e exteriorizando energias nelas para interpenetrar a aura planetária com a força espiritual que ficaria gravada na aura do orbe, sempre inspirando a humanidade, para sempre. E se desdobram mais imagens e você vê o Siddhartha Gautama sentado embaixo da árvore Bodhicitta, no momento da iluminação em que ele alcança o estado de Budi e se torna Buda, onde a centelha vital desperta no seu coração o pequeno Buda e o torna Buda, aquele que despertou, e você vê a irradiação dele, silenciosa, de pura compaixão, abraçando a humanidade em silêncio, e você se admira mais ainda. As imagens vão se desdobrando cada vez mais, e você vai vendo homens e mulheres virtuosos ao longo da história da humanidade, deixando suas pegadas luminosas na senda da humanidade, que são os ensinamentos que eles projetaram. Por isto, na velha Índia, os mestres chamavam essas pegadas luminosas de Parapadas, as pegadas do eterno em forma humana, as marcas dos ensinamentos na senda espiritual. E daí surgiu o mantra Om Parapada Om, para reflexão e meditação nos ensinamentos espirituais elevados. As imagens vão se sucedendo e você vai observando os hierofantes do Velho Egito e os mestres da Velha Grécia, as iniciações do hermetismo clássico. Você vai vendo as imagens dos mestres taoístas nos mosteiros no alto das montanhas da velha China, e você se admira com essa sabedoria que um dia esteve ali. Você observa no alto do Tibete os monges cantando o mantra Om Mani Padme Hum e vertendo pura compaixão a favor de todos. Você observa os velhos rishis da Índia compilando os ensinamentos do que seria a inspiração dos Upanishads. E você vai vendo nas terras
quentes do Oriente Médio, os ensinamentos surgindo com Moisés, Abraão, e também com Maomé e os mestres árabes e mestres sufis ao longo das eras. A sua mente vai viajando e você vê a sabedoria do povo negro, também com os ensinamentos perenes ligados à força da natureza. Você vê os pretos velhos emanando energia de cura para a humanidade. E você vê os mestres da tradição xamânica de todos os povos nativos rezando ao grande espírito a favor de todos os seres. E você vai vendo os mentores espirituais atuando invisivelmente sobre a humanidade, inspirando o melhor possível. Tudo isto na sua tela mental, iluminado pela luz do seu chakra cardíaco, que subindo perenemente, com calma, ilumina sua testa e o topo da sua cabeça. Isto acontece quando você se permite mergulhar no universo interior da sua consciência, quando você se permite deixar o mundo externo por um tempinho para explorar o seu próprio mundo interno e achar em você a força, a luz, a espiritualidade, que não é uma doutrina, mas sim um estado de consciência intransferível, que não se compra, não se vende, não aparece com diplomas iniciáticos esses ou aqueles, nem na cor da roupa de algum grau de algum lugar. Não, aparece dentro de você como uma luz que é visível ao mundo espiritual, onde todos conhecem a você, sem máscaras. E esta luz é o seu caráter, é o que anima a você na sua senda, é o que lhe dá forças para caminhar e vencer as provas do mundo externo e também os pensamentos e emoções do seu mundo interno. Isso tudo flui como ensinamentos, marcas espirituais. Om Parapada Om. Isto acontece dentro de você e é auspicioso. E que estas palavras, aqui e agora, também sejam parapadas dentro de você, registrando essas imagens que eu vejo, que você vê e que estão nos registros da natureza e que quando olhamos cada vez mais nos sentimos muito admirados. E nós sabemos que o alto age de forma misteriosa e inalcançável para o nosso intelecto, mas aquilo que nós não entendemos, nós podemos sentir no coração e de alguma forma compreendemos, além das palavras. Isto é Om Parapada Om. E eu concluo isto com os ensinamentos dos mentores espirituais que sempre falam que esses estudos devem ser em espírito e verdade, e sempre dizem paz e luz. Olá amigos, aqui é o Wagner Borges. Estamos retornando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Amigos, a música de fundo do áudio que eu passei no primeiro bloco é de um artista americano, é um CD chamado Dreamscapes, do David Nighelli. Esse trabalho, originalmente, só tinha em fita cassete. Durante muitos anos eu fiz muitas práticas espirituais minhas aqui em casa, usando a trilha sonora desse trabalho de fundo. Eu gosto muito, som de natureza, muito bacana. E aí eu descobri recentemente que alguém converteu a fita cassete para a MP3 e colocou no YouTube. Então, quando o programa entrar no YouTube, daqui a alguns dias, eu vou colocar o nome do artista e o nome do disco e também o link para vocês acessarem e poder ouvir essa música linda que é excelente para relaxamento. Então, vamos agora para o segundo bloco e eu quero mandar um grande abraço aqui para a dona Lucídia Abreu, diretora da rádio, e também a Miriam Morato,
tá? Um grande abraço para vocês e um abraço também para os meus amigos aí da técnica da rádio, né, que sempre me tratam muito bem, Gabriel, Jean, o pessoal todo aí, eu não quero esquecer ninguém, a Samira, a Cleo, sabe, a Edna, a Rosa, eu quero mandar um abraço para todo mundo, porque a gente está fazendo o programa em casa durante a pandemia e eu estou com saudade do estúdio da rádio, do pessoal. Vai aí um grande abraço para todos vocês. Bom, vamos lá. Eu vou responder agora duas perguntas que duas pessoas diferentes que são ouvintes do programa me fizeram, porque ao respondê-las, poderei clarear a mesma dúvida para outras pessoas, tá bom? Então vamos lá. A primeira pessoa me pergunta por que se fala nas tradições herméticas clássicas que a abóboda dos templos é muito importante, a parte superior interna das abóbodas. Então você tem uma igreja, por exemplo, e ela tem uma abóboda, né, por sobre as pessoas, a curvatura do teto, né, que varia de igreja para igreja, e nós temos notadamente na Europa aqueles templos lindos que remontam a séculos, né, anteriores, né, com um visual muito bonito, impactante quando você entra a beleza daquilo. Quando eu estive na Europa, numa das vezes, eu estava na Suíça e eu fui visitar algumas igrejas em vilarejos e aí eu olhava as pinturas dos tetos feitas há centenas de anos e eu pensei no amor daquelas pessoas fazendo as pinturas no teto, né, imbuídas de um grande amor, pelo alto, por Jesus no caso. E eu sei que outros templos ao longo do mundo também têm suas abóbodas, né? Nós temos templos da velha Índia, ainda em pé, vários deles, lindos. Temos templos no Tibete com aquelas estupas muito bonitas. E eu sempre que entro num templo, eu procuro me harmonizar com a atmosfera do templo, os seres espirituais que aportam assistência invisível naquele local, seja que templo for, de que linha for, eu entro de mente aberta e procuro me coligar espiritualmente para pegar alguma ideia, alguma intuição de todos os seres de luz que ajudam ali a todos de forma incondicional, né? Graças a Deus, eu tenho uma perspectiva universalista que me permite harmonizar as diferenças entre áreas ou religiões e me permite perceber o mesmo Deus em tudo, a mesma luz em todas as coisas. E é claro que eu não estou falando de um velhinho de barbas longas lá em cima, eu estou falando de uma onipresença que eu sequer tenho como definir ou nomear, porque minha mente relativa não tem como compreender o absoluto, de forma alguma. Eu mal conheço a mim mesmo, como é que eu vou me arvorar a conhecer o infinito ou quem criou tudo isso, ou sequer me arvorar a falar sobre isso? Não há linguagem possível, mas há os sentimentos, há aquilo que a gente sente e o respeito por cada área. Então, quando eu entro em algum templo de qualquer lugar, eu, com tranquilidade, me abro para o amor que eu sinto, a luz que eu sinto do eterno que permeia todas as coisas. Então, a abóboda do templo, ela é importante pelo seguinte: quando as pessoas estão rezando ou fazendo mantras, dependendo da linha ou da cultura ou da religião, quando elas estão reunidas ali, elas estão emanando formas mentais daquilo que elas estão pensando, as formas pensamento, formas ideoplásticas, formas psíquicas ou mentais, que exalam da aura do corpo mental e tendem a flutuar em torno da aura da cabeça da pessoa que está rezando. Quando a prece é daquele nível maravilhoso, principalmente preces de agradecimento, a forma mental tende a fluir e amplia o seu raio de ação, ela fica mais alta, ela não fica gravitando em volta da aura, da mente da pessoa, ela vai ficar gravitando por cima, dentro da aura do próprio templo onde a pessoa está rezando. Ora, a tendência de uma forma mental, quando ela é de nível elevado, é de subir, ela é mais sutil, ela não está gravitando em torno das coisas terrestres, ela está gravitando em função da ideia que a pessoa embutiu naquela prece, do seu amor. Então, se isso é, como diria Jesus, em espírito e verdade, tende a subir, flutuar. Então, como várias pessoas fazem preces ou mantras dentro dos templos, há muitas formas mentais gravitantes dentro da aura do templo, formando um ambiente lindo, maravilhoso,
isso, já registrado em diversas obras. Eu aconselho vocês, por exemplo, a dar uma lida no livro Formas Pensamento, da editora Pensamento, do Charles Webster Leadbeater, com a Annie Besant, onde eles narram, dentro da perspectiva da teosofia, as formas mentais, suas características, suas cores e suas formas. E este livro, inclusive, ele tem as figuras coloridas alusivas a essas imagens, né? O Leadbeater contratou um ilustrador para fazer essas imagens. Portanto, ficam gravitando em torno do ambiente essas formas mentais virtuosas, estamos falando de preces voltadas para o bem comum. Então, os seres espirituais que dão assistência invisível ao local reúnem essas formas mentais e suas energias e as levam para quem está sofrendo, seja no plano físico ou no plano extrafísico, injetando essas formas mentais virtuosas nos chakras das pessoas, que nem sabem que estão recebendo esse tipo de ajuda, oriunda de outras pessoas que estão rezando em algum lugar. É claro que as maneiras de ver isso são diferentes para cada um. Um canta um mantra, o outro faz uma prece, o outro irradia energia, o outro vibra os seus chakras. As maneiras pelas quais cada um faz a sua irradiação são muito particulares. O importante é a qualidade, não é a variedade, não é o método, e sim o resultado final. Aquilo que a pessoa está fazendo emanou algo positivo, sabe? E isto ajuda, no contexto geral, a humanidade física e aqueles que passam para outro plano e que, porventura, não tenham ficado bem, também recebem esse tipo de emanação. É daí que vem o conceito clássico do ocultismo de egrégora, que é uma palavra muito usada nos meios herméticos, né? Normalmente era usada nos meios herméticos e com o tempo acabou entrando na literatura dos temas espirituais, e hoje muita gente usa para se referir aos campos energéticos coletivos, contendo uma determinada ideia animada energeticamente, formando a alma do ambiente, a alma coletiva, a egrégora, que é uma expressão que significa velar ou cuidar, significando que o plano mais alto cuida daquele ambiente, porque é um ambiente voltado para preces, mantras, luz, caridade, ajuda, esclarecimento e tudo o que remonta a coisas boas e positivas para todos. Então as abóbadas internas dos templos ficam cheias dessas formas mentais, e aí os mentores espirituais levam essas energias para ajudar a todos. Então esse é o segredo das abóbadas, tão faladas, né? Não é a parte física da abóbada, é a egrégora, a atmosfera coletiva que está inserida naquele ambiente. Ok? Espero ter clareado bem esse assunto para vocês. E a outra pergunta é sobre o mantra Om Tare Tutare Turi Soha, que um ouvinte me faz, me cobrando que há alguns meses, antes da pandemia, eu tinha prometido explicar alguns mantras. Cheguei a explicar o Om Mani Padme Hum, por exemplo, e comentei também sobre o Om Assato, né, dos Upanishads. E falei na ocasião que passaria outros mantras e explicaria. Mas veio a pandemia, eu não estou explicando esses mantras porque eu prefiro explicá-los filmado ali na hora no estúdio da rádio, para que quando entrar no YouTube a minha imagem possa expressar melhor, porque a gente vai falando e gesticula, tem expressão de olhar, de rosto, e no caso, gente, aqui gravado, vocês não têm essa opção, né? Só de ouvir, que também é legal, mas é legal quando você vê, porque você pode argumentar melhor, didaticamente, explicar melhor até pelo próprio visual. Por isso que eu não expliquei, eu guardei para quando o programa voltar comigo presencial na rádio, eu poder explicar melhor esses mantras. Mas vamos rapidinho para o Om Tare Tutare Turi Soha. Dentro do budismo tibetano, há 3 bodhisattvas que são muito considerados. O bodhisattva da sabedoria, que é chamado Manjushri, o bodhisattva da compaixão, que é chamado Avalokitesvara ou Xerenze, e o bodhisattva da cura e da alegria, que é a bodhisattva Tara, representada com forma feminina, e o mantra da Tara é Om Tare Tutare Turi Soha.
Tare, tutare e tare, tudo é redundância da mesma coisa. A tara, em tibetano, é chamada de drolma, em sânscrito é chamada de tara. Então, tara significa aquela que dissolve o sofrimento, aquela que dissolve as aflições. Quando se fala drolma, ma de mãe, drol, em tibetano, de dissolução das aflições. Quando você fala on, que é a vibração do todo que está em tudo, tare, tutare, ture, significa dissolvendo, dissolvendo, dissolvendo. Então, tare, tutare, ture, significa tara, aquela que dissolve, né? A mãe dos aflitos, aquela que dissolve as aflições. Então, esse mantra é tão valorizado dentro do budismo tibetano, assim como o Om Mani Padme Hum na parte da compaixão, assim como o mantra do Manjushri, que é Om Arapashanadi, que significa a sabedoria mais elevada, que expande o conhecimento junto com o sentimento para parâmetros maiores. Então, é um mantra muito bonito. Eu recentemente escrevi um texto, mais um sobre a Tara, tem vários, e postei no Facebook do IPPB. Quando o programa entrar aqui no YouTube, eu vou colocar para vocês o link de um texto lindo que eu escrevi sobre a Tara, vocês podem ler, e no finalzinho do texto eu coloquei o link para uma versão linda do mantra, que vocês lendo o texto no finalzinho nas notas, clicam em cima no endereço do YouTube que eu botei lá, já cai direto numa linda versão do mantra Om Tare Tutare Turi Soha, que é um dos mantras mais lindos que eu conheço. E ainda voltando à questão da prece, um pouquinho antes, nas abóbodas, e também dos mantras, eu falei de prece em espírito e verdade, coisa positiva. Eu não falei de prece baseada no ego de alguém ou na violência religiosa de alguém. Nesse mesmo instante, pode ter alguém com bomba na cintura fazendo uma prece. Vocês sabem disso. Pode ter alguém também fazendo uma prece, pedindo a Deus que fulmine a vida do outro. Ou alguém fazendo uma prece a Deus para detonar o outro, que é considerado infiel porque é de outra linha religiosa. Isso não é prece. Isso é a violência e o fanatismo em forma de prece ejetado do ego do homem. Não são as preces que eu mencionei em espírito e verdade, voltadas para o bem, para a luz e para o amor. Então é nesse sentido que eu falei o que eu expus antes para vocês, tá bom? Agora, eu quero dividir com vocês um outro áudio. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis na humanidade, a pandemia causando muito problema econômico, social, familiar, né? E essa fase toda que a gente está passando, muita gente perdendo entes queridos. E eu quero dividir então com vocês um áudio que eu gravei há alguns dias e eu confesso, pensei em vocês, ouvintes do programa, quando eu gravei. Eu quero dividir com vocês também. A música de fundo entrará, o link também, quando o programa entrar no YouTube. E eu quero oferecer essa gravação para todos vocês que estão sofridos com a perda de alguém. É uma das formas que eu tenho de tentar ajudá-los através do programa Viagem Espiritual, tá? E cada um segue a sua linha, a sua maneira de ser, sempre melhorando, é o que importa para todos nós, tá bom? E assim que acabar a gravação já entrará a vinheta de final do programa, e sempre lembrando, eu não tenho verdade absoluta para passar aqui para vocês, eu tenho verdades relativas para vocês, mas que para mim são certezas, e eu não sei nada de profecia, o que vai acontecer amanhã, eu não sei de nada, eu sei que o programa é feito com amor e sabedoria, e é isso que eu ofereço para vocês. Vamos para a gravação, e aí domingo que vem a gente se reencontra aqui no Viagem Espiritual, 95.7, Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Tchau. Existe uma paz que é estado de consciência. A mente não consegue avaliá-la e ninguém de fora é capaz de aquilatá-la corretamente. É algo dentro do coração que além dos 5 sentidos normais. Um estado de consciência secreto, sutil, que muitas vezes emerge nos momentos de meditação, de prece, de interiorização, onde alguém se permite escutar um canto interno que fala de algo mais. Uma paz
que está além das emoções, além dos pensamentos e além das situações momentâneas. Um estado de consciência que muitas vezes faz eclodir uma luz secreta que ilumina os chakras e a aura de alguém, silenciosamente. Esta paz, os antigos mestres da Índia, os rishis, os grandes sábios que inspiraram a consecução dos Upanishads, chamavam-na de Shanti, a paz espiritual, e muitas vezes acrescentavam o mantra Om, que para eles significava a vibração do todo que está em tudo, de Brahman em todos os seres. Então, eles ensinavam aos seus discípulos o mantra Om Shanti Om. Aquela paz espiritual perene, consciente, bem serena dentro do coração. Jesus também ensinou isto quando falou daquela paz que não é deste mundo, pois ele sabia que para os homens a paz é apenas um intervalo entre suas guerras. A paz sendo o interregno entre os conflitos dos homens. É paz dos homens, paz temporária, até eclodir o próximo conflito. A paz que Jesus falava era um estado de consciência que independia dos conflitos externos. Era estado de consciência. Por isso ele falava, a paz que eu trago não é desse mundo. É esta paz que os hindus chamavam de Shanti. É essa paz que Jesus tentou explicar e que os homens não compreenderam até hoje. Nestes dias tão complicados, em que pessoas perdem seus entes queridos, é importante falar dessa paz. Nestes dias de conflito político, social, ético, é importante falar desta paz interna. Eu estou aqui projetando essas palavras mas eu não tenho a grandeza de Jesus, nem a sabedoria dos grandes rishis da velha Índia. Eu sou aqui como um cisco dentro do Sol, uma partícula diante do infinito, sentindo esta paz interna que eu não tenho como descrever, não tenho como quantificar ou classificar, sequer consigo formatar isso em palavras. E eu sei que a maior parte disto sequer é minha, mas vem do alto, daquele poder invisível, interpenetrante a tudo, que muitas vezes toca os nossos corações de formas misteriosas e admiráveis, tornando-nos melhores. Eu estou aqui projetando essas palavras para vocês, mas eu não sei nada sobre profecias essas ou aquelas, e nem nada sobre mistérios universais ou grandes iniciações.
Eu só sei dessa paz interna, que muitas vezes o alto me permite senti-la dentro do meu próprio coração, principalmente nos momentos de assistência espiritual, onde os mentores extrafísicos me permitem estar junto na irradiação de energias silenciosas a favor do bem de todos. Como eu não tenho a revelação de grandes mistérios de nada, eu só posso oferecer para vocês que estão me ouvindo estas palavras projetadas aqui e agora. Enquanto o meu coração fica me dizendo Om Shanti Om, Om Shanti Om. E eu fico aqui sentindo isto e oferecendo de alguma forma invisível para aqueles que tiverem condição de pegar em seus corações essa vibração pacífica. Para vocês que estão tristes com a partida de alguém ou com qualquer outra coisa, Om Shanti Om.